Olá, amigos! Começamos com um MiG-29 dos defensores, que ficou sem mísseis e sem munição para seu canhão, mas ainda tinha um drone, que eram 2 em sua mira, e ele não estava disposto a deixar escapar. Para derrubá-lo, o piloto decidiu usar a física. Especificamente, o vórtice de ar que se forma na ponta da asa, que ao passar sobre o abutre da horda invasora, o desestabilizou. Essa tática é muito arriscada, pois o operador do drone russo poderia desviar o abutre para colidir com o caça-bombardeiro ucraniano ou fazê-lo explodir, criando uma nuvem de destroços que já derrubou um par de aeronaves ucranianas. Mas enfim, pelo menos sabemos que, caso seja extremamente necessário, os pilotos dos MiG-20 e 9 ainda têm cartas na manga que podem usar para salvar vidas em terra. A câmera de um navio de carga russo no Mar Negro flagra o momento em que um drone ucraniano ataca a embarcação com sanções de longo alcance. A impressora é um novo drone de longo alcance com asa delta, já visto em ação no Teatro de Operações Naval. Curioso este navio ter transmissão ao vivo das câmeras a bordo. Talvez o dono queira aumentar o prêmio do seguro ou facilitar que os ucranianos o encontrem mais rápido. Agradecemos pelo acesso à transmissão. Continuamos na frente naval, porque imagens de satélite confirmaram que uma grande embarcação não identificada, com aproximadamente 141 metros de comprimento e um deslocamento estimado de cerca de 10.000 toneladas, permanece semi-submersa nas águas próximas ao porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro, desde a noite de 7 de agosto. O naufrágio foi identificado por observadores ucranianos de inteligência de fontes abertas em fotos de satélite de alta resolução, onde sua silhueta permite estimar o tamanho em relação à costa de um dos principais centros navais e comerciais da Rússia. Os canais oficiais russos não explicaram, divulgaram números de vítimas ou admitiram a perda de uma embarcação desse porte. Ao que tudo indica, o navio foi atingido por drones navais entre os dias 5 e 7 de agosto, quando vários alvos foram atacados no Mar Negro e no Mar de Azov, incluindo petroleiros e graneleiros da Frota Fantasma. A ausência de uma empresa exigindo explicações pelo naufrágio reforça a hipótese de que o navio estava transportando carga militar, o que explicaria o total silêncio das autoridades russas. Na madrugada de 20 de agosto, as forças de defesa da Ucrânia atingiram a base aérea militar russa de Akhtovsk, localizada no norte da região de Astrakhan, e conseguiram danificar gravemente um bombardeiro de ataque Su-34 Fullback. Imagens de satélite publicadas por Ezilenova e canais do Telegram mostram pelo menos 2 pontos de impacto no aeródromo e um vazamento de combustível ao lado da aeronave, seguido de um incêndio. Após o ataque, os invasores moveram as aeronaves restantes para outras áreas da base ou as aeronaves foram evacuadas para outras bases aéreas. A análise da camuflagem sugere que a aeronave danificada é provavelmente um avião de testes baseado no Su-34 ou um avião de produção recente, com apenas o revestimento básico. Aviões de teste avaliam sistemas de bordo, armamentos e eletrônica em condições reais de voo. Isso faria sentido, já que a base de Akhtovsk funciona como centro de testes da Força Aeroespacial Russa e já havia sido alvo de ataques anteriores, incluindo um em junho de 2024, onde os ucranianos conseguiram danificar um Su-57 Felon, que também era usado para testes de voo. Na frente tecnológica, a empresa britânico-ucraniana Firebolt Engineering conseguiu a primeira destruição confirmada em combate de um drone kamikaze russo Gerand II, usando seu interceptador Griffin no início de julho. Esse interceptador de asa fixa é lançado por uma catapulta e é capaz de atingir velocidades superiores a 350 km por hora. Espera-se o lançamento de uma nova versão, capaz de atingir 400 km por hora devido ao novo motor desenvolvido com a britânica Dynamic Propulsion.
O sistema opera acima dos 7.400 metros e tem um alcance de até 120 quilômetros, com uma autonomia de voo de aproximadamente 20 minutos a uma velocidade de cruzeiro de 300 km por hora. O Griffin foi projetado para poder aterrissar e ser reutilizado caso não encontre seu alvo. Com um preço inferior a $10.000, esse sistema é extremamente competitivo contra os enxames massivos de drones que Ivan lança noite após noite. Se considerarmos que os Gerand a hélice têm um custo de $50.000 e os Gerana, reação, custam cerca de 140 mil dos verdes. O Griffin chega no momento em que a Rússia aumenta a proporção de Gerands a jato lançados todas as noites contra a Ucrânia. Aqueles que são capazes de atingir velocidades próximas a 500 km por hora e que reduzem drasticamente as janelas de detecção e resposta para os interceptadores movidos a hélice, especialmente em altitudes mais elevadas ou em condições de guerra eletrônica intensa. O Griffin foi criado para fechar essa lacuna, sendo uma plataforma escalável e reutilizável, que preserva mísseis antiaéreos para ameaças mais valiosas e oferece defesa rápida e escalonada contra ataques aéreos comuns. Que bom que esse tipo de solução está chegando, são urgentemente necessárias. Falando nisso, em 20 de agosto, o Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou a entrada em serviço do interceptador Jet Alexia Spatium, desenvolvido completamente no país. Além de interceptar drones, também derruba helicópteros, o que é péssimo para Ivan, o aviador. Na frente estratégica, uma investigação publicada em 16 de agosto de 2026 pelo The Telegraph, baseada em imagens de satélite, documentos vazados e análises da empresa DroneSec. Identifica pelo menos 10 novas ou ampliadas bases russas ao longo das fronteiras com Bielorrússia e Ucrânia. Nesses locais foram detectadas pelo menos 59 novas rampas de lançamento mecânicas, projetadas para o lançamento de drones de asa fixa sem a necessidade de uma pista convencional. Aproximadamente 20 dessas rampas apresentam um comprimento superior ao padrão, o que indica que são adequadas para o lançamento de variantes de drones mais pesados, sugerindo que também terão maior alcance e velocidade. 7 das 10 bases identificadas foram utilizadas em ataques recentes contra alvos na Ucrânia. Uma das instalações possui capacidade de armazenamento para mais de 1.000 drones de ataque simultaneamente. Além disso, em vários locais continua a construção de rampas adicionais. As bases são abastecidas por centros de produção russos, incluindo a Zona Econômica Especial de Alabuga, que fabrica cerca de 6.000 drones Keran por ano. Vale destacar que esses terrenos até pouco tempo atrás eram pouco mais do que terras agrícolas ou florestas. Agora estão sendo transformados em bases para o lançamento de um número cada vez maior de drones contra a Ucrânia. Mordor amplia sua capacidade de campanha aérea com determinação que não deve ser subestimada. Para finalizar, queria compartilhar uma história de heroísmo, protagonizada por Anatoly Prokorenko, de 12 anos, que vive na localidade de Semenivka, ou Vlastechernivsky, que no dia 18 de abril estava podando uma pereira perto de sua casa, que fica a 11 quilômetros da fronteira russa, quando ouviu o zumbido característico de um drone se aproximando. O quadricóptero, controlado por fibra óptica, voava abaixo em direção ao quintal, onde brincavam 3 de seus irmãos mais novos e outras crianças do bairro. Sua mãe estava dentro de casa e não tinha percebido o perigo. Baseando-se no que alguns soldados ucranianos lhe haviam contado meses antes, quando ele os ajudou a cortar lenha em uma floresta próxima, o estudante da 7ª série pulou da árvore, correu cerca de 20 metros, agarrou o finíssimo fio de controle que pendia do drone e o cortou. O drone perdeu o controle, subiu rapidamente, desviou das casas e caiu em um terreno pantanoso a cerca de 100 metros sem explodir. O menino, que tem como passatempo a mecânica e o conserto de veículos com seu pai, disse que reagiu de forma instintiva, pois o medo do que pudesse acontecer com seus irmãos foi maior do que o perigo.
Este caso evidencia a dura realidade do que as Nações Unidas e os observadores descreveram como táticas de safari humano que os operadores de drones russos realizam contra civis nas regiões próximas à linha de frente. Ainda assim, o perigo não cessou, pois depois que o caso se tornou público, a família começou a receber ameaças por meio de redes sociais e canais russos no Telegram, o que os obrigou a se mudar para outra cidade. Convidamos quem quiser conteúdo extra a se inscrever no nosso Patreon. Por apenas $1, vocês terão acesso a vídeos da guerra sem censura. Visite nossa loja e descubra artigos de unidades de destaque da Ucrânia. Cada compra apoia diretamente a United 24, contribuindo para a reconstrução, ajuda civil e defesa. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal.